Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma live dominical para falarmos sobre temas relevantes na área de psicopatologia. E hoje temos um tema muito interessante para falar, relacionado ao transtorno de estresse pós-traumático, né? Para nós que passamos agora, se vocês ficaram sabendo na televisão, um sequestrador que teve aproximadamente mais de 30 pessoas como reféns e ele foi abatido pela polícia e tal. E precisamos entender um pouco a respeito do próprio efeito que pode ter gerado nas pessoas que foram os reféns, né? Vamos entender o que significa isso na vida desse pessoal. Boa tarde, boa noite, né, para o Roberto que chegou, para Nancy, para Rosilda. Obrigado pela presença, viu, pessoal? Vou pedir para vocês fazerem um pequeno favor. Vamos compartilhar a live com algumas pessoas que a gente sabe que precisa aprender um pouco mais sobre questões de saúde mental, aprender um pouco mais a respeito de psicopatologias, como que a gente pode fazer para prevenir, para tomar conhecimento. Clica nesse aviãozinho que tem aí, uma setinha inclinada assim, e compartilha com mais alguém para poder convidar essa pessoa para assistir essa live de hoje, que está num tema muito interessante, muito interessante mesmo. Enquanto vocês vão compartilhando, eu vou dar alguns recadinhos aqui, que é de praxe do início de todas as lives, enquanto o pessoal vai entrando, que eu sempre espero uns 5 minutinhos durante as lives quando eu inicio, né? Então vamos lá. Semana que vem... Oi, mãe, boa noite, que bom estar aqui. Luciana entrou também, Mona, obrigado pela presença. A live de quarta-feira da semana que vem vai ser sobre um tema muito legal. Nós vamos falar sobre como lidar com pessoas manipuladoras. Por acaso você convive com alguém que é manipuladora? Se você convive ou conhece alguém que convive, por favor, esteja presente. Vai ser quarta-feira, 8h30 da noite. Essa é a live de quarta. Domingo, vamos falar sobre um tema muito polêmico e muito tenso. Vamos falar sobre o tema de psicopatia. É importante a gente saber algumas coisas relacionadas a esse assunto para que a gente observe melhor algumas pessoas com as quais a gente convive e que a gente pode se prevenir de uma série de problemas. E esse é o tema da live de domingo que vem. Quarta-feira, 8h30, como lidar com pessoas manipuladoras. Domingo que vem, falaremos sobre psicopatia, tá bom? Pessoal, estamos na ultimíssima semana. Enquanto o pessoal vai entrando, vou dando os recadinhos do sorteio do nosso livro. Vou sortear semana que vem, sábado que vem, um livro do nosso magnífico Tony Robbins, chamado Poder Sem Limites. A foto desse livro tá lá no feed, eu estou fazendo o sorteio dele. Participa, marca lá 3 pessoas no comentário e eu vou fazer o sorteio sábado, 8h30, pra gente, e os custos do envio vai ser por minha conta, tá bom? Então, acha essa foto no feed depois que acabar a live para você tê-lo. Esse livro é muito bom, vai ajudar você a dar uma abertura de mente muito boa. E sejam todos aí bem-vindos e bem-vindas para essa nossa live de hoje sobre muita coisa importante que vamos falar, e uma delas é falar sobre estresse pós-traumático, né? Porque, novamente falando, tivemos aí na mídia noticiado aquele sequestrador que teve mais de 30 pessoas como reféns. E eu queria dar um foco um pouco mais para entender como é que pode ter ficado a cabeça dessas pessoas. Às vezes a gente negligencia, achando que isso pode nunca acontecer com a gente ou com alguém próximo da gente. Só que sim, acontece, e a gente viu recentemente o que aconteceu com essas mais de 30 pessoas lá na ponte Rio-Niterói, né? E que a gente precisa entender mais ou menos o que pode ter ficado, como que pode ter ficado a cabeça desse povo, tá bom? Mas antes da gente começar, eu queria falar a nossa frase do dia, né? Eu sempre começo com uma frase, enfim, e eu acho que é bom para a gente poder refletir sobre algumas coisas. O nosso pensador é William James, e ele disse o seguinte: a maior arma contra o estresse é a nossa habilidade de escolher um pensamento
ao invés de outro. Legal, né? Novamente, a maior arma contra o estresse é a nossa habilidade de escolher um pensamento ao invés do outro. William James. Essa frase vai ficar depois postada lá no feed. Depois você marca alguma pessoa lá na foto e convida ela para participar das lives dominicais e de quarta-feira, todas às 8h30, tá bom? Olá Suzane, olá Radamés, olá Gabriel, olá Olivia, olá pessoal que entrou depois, tá? Então vamos lá, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre transtorno de estresse pós-traumático, né? Precisamos falar sobre isso. E se você porventura não tem muita curiosidade, não quer muito cuidar da sua saúde mental, não está preocupado se existem pessoas próximas de você que podem passar por esses problemas e você pode exercer o papel de ajudá-las, se você não quer nada com a vida, eu sugiro que você vá assistir Fantástico, né? Vamos ficar aqui somente com aquelas pessoas que realmente têm interesse em cuidar de si e que não negligenciem a própria saúde emocional e saúde mental, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Estresse pós-traumático. Nós ficamos sabendo de que, recentemente, um sequestrador resolveu tomar um ônibus e fazer mais de 30 pessoas que estavam dentro desse ônibus como reféns. E a gente fica pensando, né, assim, uma série de coisas a respeito desse fenômeno, como que pode ter ficado a cabeça das vítimas, o que aconteceu com esse próprio rapaz lá, enfim. O meu objetivo não é falar sobre ele, especificamente falando. O meu objetivo é alertar as pessoas, nós todos, sobre o quanto é importante a gente saber cuidar um pouco de situações que às vezes fogem do nosso controle. Na quarta-feira da semana passada, para quem não esteve presente, esse vídeo está disponível no meu canal do YouTube. Eu falei sobre como prevenir traumas. Só que, mesmo sabendo que a gente pode fazer algumas coisas para prevenir traumas, existem coisas que são inevitáveis. Uma delas foi como é que a gente ia saber que esse rapaz ia querer fazer o que ele fez com aqueles reféns daquele ônibus na ponte Rio-Niterói. Não tinha como. Aconteceu. E diante dos acontecimentos, a gente tem que saber o que fazer também. Então eu preciso dar para vocês alguns critérios para vocês entenderem o que configuraria um transtorno depois de uma situação traumática. Porque às vezes podem existir pessoas que não passam por nenhum tipo de problema, nenhum tipo de estresse, lidam muito bem com a situação acontecida. Porém, outras pessoas não. E as pessoas têm que saber o que é que está acontecendo para avaliar a si próprio e buscar um tratamento, se você estiver percebendo alguém ou você mesmo dentro dessa situação. Feito esse introdutório, vamos lá. Primeiro ponto, vou passar um apanhado geral do que eu vou falar para vocês. Vou falar sobre os critérios diagnósticos, obviamente, quanto tempo é necessário eu perceber esses sintomas e sinais para eu poder classificar algo como sendo um transtorno ou não, o que não é estresse pós-traumático, o que não pode ser considerado um estresse pós-traumático, que prejuízos esse estresse pós-traumático pode trazer na vida de qualquer pessoa, de qualquer indivíduo, né? E também vou falar sobre tratamento e alguns documentários interessantes para vocês assistirem, caso vocês tenham curiosidade em querer aprender um pouco mais sobre isso, tá bom? Vamos lá então. Enquanto isso, pessoal, vocês podem ir escrevendo dúvidas no nosso chat aí, e ao decorrer da live eu vou lendo e vou pegando o gancho e vou respondendo para vocês, beleza? Então vamos lá, o tempo. Primeiro ponto, quanto tempo alguém precisa passar por um estresse significativo para poder ser considerado um transtorno? Segundo o DSM-5, tem que durar aproximadamente de 1 mês para mais. Se durou mais de 1 mês, isso é sinal de que realmente se configura um transtorno, a pessoa precisa de um tratamento para isso. Agora, o que não é estresse pós-traumático? A gente não pode considerar estresse pós-traumático quando a pessoa está toda perturbada por conta de efeitos fisiológicos do corpo. Por exemplo, ele está com alguma alteração de um tumor no cérebro, ou então alguma alteração hormonal, alguma alteração medicamentosa, às vezes pode estar tomando um remédio que está causando efeito colateral. Não pode ser por abuso de substância ou efeito de alguma substância química específica, seja ela qual for,
ou alguma outra condição médica. Isso não pode ser considerado transtorno de estresse pós-traumático, né? Por exemplo, uma pessoa que tem uma sequela de um traumatismo craniano, ou então uma sequela de uma cirurgia cerebral, ou então um tumor, ou então um AVC, sequela de AVC, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Essa hipótese ela tem que ser descartada. E geralmente as pessoas, por exemplo, desse caso que eu estava citando anteriormente das vítimas do sequestrador, que tipo de prejuízos a gente pode imaginar, porque ainda não foi feito ainda nenhum tipo de entrevista ou aprofundamento com essas pessoas. Que tipo de prejuízo essas pessoas podem sofrer caso elas manifestem os sinais clássicos de um transtorno de estresse pós-traumático? Elas podem ter perturbações específicas que causam sofrimento social, né, com prejuízo, social, com prejuízo profissional e em outras áreas importantes da vida do indivíduo. E vocês vão entender muito bem quais são essas quando eu for falar dos critérios. E também o mais perigoso de tudo, né, que seria a tentativa de suicídio por conta dessa circunstância muito dramática, muito pesada, né? Vamos lá então classificar o que é, o que de fato é transtorno de estresse pós-traumático, né? Eu estava falando anteriormente na live de quarta-feira passada sobre o que é trauma, né? E sempre então o transtorno de estresse pós-traumático vai acontecer depois de um episódio concreto, não é imaginado, tá? É concreto, é um fato, um acontecimento de uma situação que envolva ameaça de morte, como foi o caso do sequestrador, lesão grave, ou seja, um espancamento, alguma coisa relacionada a isso, violência, né? Enfim, física, abuso sexual e ou violência sexual, tá? Em uma ou mais das seguintes formas. Então, precisa ter ameaça à integridade de vida, ameaça de morte, lesão grave ou violência sexual, de acordo com o seguinte critério. A pessoa pode viver a situação, como foi o caso das pessoas que estavam lá no sequestro. A pessoa pode testemunhar, isso pode também fazer o indivíduo sofrer de estresse pós-traumático, ser uma testemunha ocular. Saber que aconteceu algo com algum amigo próximo, isso também pode configurar estresse pós-traumático, ou o indivíduo estar exposto a eventos traumáticos muito pesados, muito densos por ofício de trabalho. E aí a gente vai ver algumas parcelas da sociedade nesse sentido, né? Policial, médico, delegado, juiz, às vezes profissionais da psicologia, da psiquiatria, enfim, bombeiros, né? A gente pode perceber que essas pessoas podem estar expostas a esses eventos por ofício de trabalho, né? Acidentes, etc, etc. Então, a gente precisa entender outras coisas também. Como é que é o funcionamento da cabeça, né? Do cérebro do indivíduo quando ele está transtornado de uma forma traumática, né? A presença de pensamentos intrusivos associado ao evento traumático, ou seja, o indivíduo está lá normalmente vivendo a vida e pula aquela cena na cabeça dele relacionado ao evento traumático, acontecendo logo depois, obviamente, do fato em si, né? A pessoa também pode manifestar sonhos quando vai dormir, obviamente, e angustiantes, sonos agitados, às vezes manifestam até terror noturno, né, que acorda gritando, né, acorda com um sobressalto de susto, né, de medo, muitas reações de ansiedade muito forte. Alguns podem manifestar reações dissociativas. O que significa dissociativo? O indivíduo rompe com a realidade. Ele pode manifestar algumas características específicas e daqui um pouco eu explico para vocês. E também a pessoa pode querer evitação, né? Ou seja, ele não quer contato com qualquer coisa que se lembre daquele estímulo traumático. O indivíduo ele quer se afastar daquilo, ele quer evitar de todas as formas. Isso é uma coisa que funciona, é o jeito que o indivíduo começa a funcionar psicologicamente, comportamentalmente, socialmente, ou seja, ele passa até a evitar contato social e emocionalmente, né? E aí, essa evitação persistente, ela sempre vai estar associada a coisas, a temas
direcionadas ao evento traumático e que geralmente o indivíduo ele faz um grande esforço, né, para não querer pensar. Ele cria estratégias para poder evitar pensamentos, ele coloca música, ele desenvolve comportamentos de compulsão, às vezes se enterra em algum vício para poder... muitos mecanismos de fuga, né? Muitos mecanismos de fuga para poder evitar esses pensamentos. Às vezes, o indivíduo também vai evitar contato com pessoas, né? Porque o estímulo traumático pode ser um objeto, pode ser um lugar, pode ser um cheiro, pode ser alguma coisa. Só que o indivíduo também pode evitar contato com pessoas que estejam associadas ao evento traumático. E às vezes, por generalização, essa pessoa não precisa ser necessariamente do convívio com essa pessoa, né? Ela pode ser qualquer tipo de pessoa, mas que tem uma relação. Um exemplo, aquele sequestrador, eu fiquei sabendo de que ele era vigilante. Enfim, ele era vigilante, ele trabalhava com isso. Então, qualquer tipo de pessoa que esteja relacionada a essa profissão, quem está com um transtorno de estresse pós-traumático tende a querer evitar, a não querer mais muito contato com esse tipo de pessoa. Então, tem essa característica, né? O indivíduo ele vai se evitando, ele desenvolve como se fosse uma espécie de fobia, né, generalizada, mas é um trauma que ele viveu, uma situação traumática mesmo. A fobia nem sempre tem a ver com trauma. E o humor do indivíduo também fica muito alterado, né? Ele passa a ter algumas oscilações de humor muito interessantes, muito fortes, né? E que às vezes o cérebro do indivíduo pode funcionar também de uma forma diferente, né? Ele pode ter amnésia, olha que interessante, né? Uma amnésia dissociativa. As crenças, o indivíduo passa a distorcer ou a distorcer as crenças a respeito de si próprio, do mundo e de outras pessoas. Ele tende a querer buscar causas, e essas causas ele tenta direcionar para si ou para outras pessoas para poder explicar o que aconteceu, né? Enfim, e às vezes pode também desenvolver algumas crenças, algumas causas distorcidas também. Alteração na emoção, conforme eu falei, né? Isolamento social, sentimento de não pertencimento a ninguém, a nada. É como se o indivíduo estivesse vivendo num mundo à parte. Ele estivesse querendo viver dentro de uma bolha, né? E ele até desenvolve uma incapacidade de sentir emoções positivas, né? Por conta disso, dessa situação de estresse que ele está vivendo. Outra coisa importante também são as alterações marcantes na excitação da reatividade do indivíduo a situações específicas, né? Ou seja, o indivíduo começa a desenvolver comportamento irritadiço, surtos de raiva, ele fica muito nervoso com qualquer situação específica e ele manifesta isso através de agressão verbal, às vezes pode até também direcionado à agressão física com relação a pessoas ou objetos, né? Ele desenvolve um comportamento autodestrutivo, pode começar a querer se lesionar ou então a se autoagredir, comportamento também imprudente diante disso. Ele fica hipervigilante, ou seja, qualquer situação, qualquer barulho diferente já assusta, ele desenvolve isso, que envolve a resposta de sobressalto exagerada, né? Ele fica assustando demais com qualquer estímulo, a concentração dele cai demais da conta, ele fica hipervigilante, querendo identificar sinais para ele se proteger, porque o que está em alerta nele é o sistema de luta e fuga, eu preciso sobreviver, eu preciso sobreviver. E essa hipervigilância, o sistema límbico lá ativa uma série de regiões específicas do cérebro muito primitivas, vai fazer com que ele desenvolva uma atenção seletiva a estímulos que estejam associados a estou seguro ou não, tem algum perigo aqui ou não. E ele vai ignorar todo o resto. A atenção dele, a concentração e a atenção dele fica direcionado nesses termos, nesse ponto mesmo. Outra coisa é a questão do sono, né? Ele pode manter uma dificuldade para iniciar ou manter o sono, ou ficar com o sono muito agitado diante disso. E às vezes, quando o indivíduo ele tem um processo denso, muito denso mesmo, de um trauma vivido, testemunhado, ou apenas ficar sabendo que aconteceu algo com alguém, ele pode desenvolver sintomas dissociativos que eu tinha dito. E dois subtipos dessa dissociação se chamam desrealização
e despersonalização. O que significa isso? Se tornar uma pessoa desrealizada, né, com esse sintoma dissociativo, é quando o indivíduo ele percebe que existem experiências que parece que a realidade ao redor dele não é sentida como real. É como se ele estivesse sonhando acordado. Ele desrealiza, a realidade para ele não faz sentido mais. É como se tudo fosse um grande sonho. Isso é desrealização, que é uma característica do estresse pós-traumático. É uma forma de o indivíduo aprender a saber lidar com a coisa que está doendo, que está densa dentro dele, que é uma memória que não sai de dentro da cabeça, né? A despersonalização é quando o indivíduo ele desenvolve um processo de ser um observador. É como se ele estivesse fora do corpo dele e ele observasse as coisas ali e ele percebesse que aquilo ali não é ele. Ele se diferencia daquilo. É a sensação de ele não ser aquela pessoa que passou por aquela situação. Isso é despersonalização. E uma característica interessante é a expressão também tardia do transtorno do estresse pós-traumático. Algumas pessoas podem não manifestar logo em seguida do episódio traumático. Alguns podem demorar até 6 meses para manifestar todos esses sintomas que eu relatei anteriormente. Se de 6 meses para frente o indivíduo não manifestou nada disso, é porque ele não tem transtorno de estresse pós-traumático. Mas ele precisa ficar em estado de observação após a ocorrência do trauma por 6 meses para poder perceber se ele vai manifestar alguma coisa assim. Se ele manifestar, ele precisa de tratamento, né? E um tratamento específico que eu preciso falar para vocês são 2, né? O tratamento, obviamente, psicoterapêutico, que é o foco meu, né? Porque eu sou psicólogo, né? E também o psiquiátrico, porque dependendo da intensidade do que se viveu e tudo mais, é necessário introdução medicamentosa para poder aliviar alguns sintomas ali enquanto se trabalha o indivíduo mesmo para superar aquele trauma, né? E na superação desse trauma, né, vai poder, uma das técnicas, né, porque existem outras, muito utilizadas, aliás, vou citar 2. Uma delas é o manejo da ansiedade, porque todo indivíduo que passa por um estresse pós-traumático, ele desenvolve um estado de ansiedade elevadíssimo, né? Estresse também. Então ele precisa aprender a manejar o estado de ansiedade dele para ficar num nível mais equilibrado, ficar num nível mais tranquilo. E outro ponto, dependendo do tipo de estímulo, né, de trauma, de situação que o indivíduo está vivendo, é necessário aplicar o que a gente chama de dessensibilização sistemática. O que significa isso? É um estado, é uma intervenção psicológica no qual o psicólogo faz uma aproximação gradual, lenta e sucessiva com o nível de intensidade e dificuldade daquele estímulo ruim, desagradável para o indivíduo, para que ele perca aquele medo, para que ele perca aquele trauma, né? Uma delas é essa aí, que envolve a dessensibilização sistemática. Se o indivíduo não tiver muita possibilidade ou nem for oportuno fazer esse contato com aquilo que está gerando aquele trauma, aquela fobia, a gente tenta fazer de uma forma imaginária, né? Que existe a dessensibilização encoberta. Outra coisa que a gente faz na dessensibilização sistemática, que é até uma técnica moderna, eu acho que eles aproveitam um pouco dessa característica da dessensibilização sistemática, que é o EMDR, né? Que é uma técnica para tratar especificamente sobre traumas, e a gente precisa estimular o indivíduo a falar sobre o estímulo fóbico, para ele superar essa fase traumática e ele sair daquele papel de vítima real para passar para aquele papel de agente transformador da própria realidade com reatividade. A gente precisa ensinar o indivíduo a reagir e não ficar na reação de congelamento característico de um trauma muito forte. Se a gente passa por uma situação traumática, inicialmente a gente congela, né? É aquela reação de freezing que existe nas pessoas que passam por um medo muito intenso. Freezing é congelamento, tá, gente? E esse congelamento faz o indivíduo ficar parado, travado, inclusive no aspecto emocional. Então ele precisa de estimulação para a superação daquele estímulo fóbico, né? Daquele estímulo lá que está gerando trauma. E nesse ponto o falar ajuda muito, né? Que é um dos passos para o tratamento da dessensibilização sistemática. E nesse ponto, pessoal, eu queria sugerir para vocês, né, assim, seria basicamente isso sobre transtorno de estresse pós-traumático,
queria sugerir 2 tipos de documentários para vocês assistirem no Netflix, muito bons, muito bons. Um deles, inclusive, é desse cara aqui, ó, do Tony Robbins. Ele tem uma metodologia, ele é um coach muito famoso, internacionalmente conhecido. Ele tem uma metodologia de fazer encontros impactantes e ele disponibilizou um dia do encontro que ele costuma proporcionar para as pessoas assistirem no Netflix. O nome do documentário é Eu Não Sou Seu Guru. E lá tem uma série de histórias de pessoas que passaram por vários traumas densos, pesados, difíceis. Inclusive uma delas é brasileira. É uma pessoa que eu até inclusive sigo no Instagram. O nome dela é Dawson, eu acho que é Dawson alguma coisa, esqueci o nome completo agora. E ela é uma pessoa de luz, assim, um ser humano incrível, que tem uma história de vida pesadíssima e que conseguiu superar. E ela é, assim, o perfil clássico de alguém que passou por uma situação de estresse pós-traumático porque envolveu coisa pesada dentro daquilo que eu falei aqui mesmo, né? Vocês, não vou dar spoiler, que eu gostaria que vocês assistissem, é muito bom. E outro documentário, assim, outra série, se vocês tiverem interesse, hoje eu estava dando uma fuçada no Netflix e vi que foi lançada a 3ª temporada daquela série chamada 13 Reasons Why, que é aquela série norte-americana chamada 13 Razões Por Quê. Essa série, ela fala sobre temas muito pesados também. Quem tem um pouco de fragilidade, que se sensibiliza muito com histórias meio densas, eu sugiro não ver, porque é muito pesada mesmo a série, desde a 1ª temporada. Eles falam de temas muito densos e eles refletem sobre essa temática do suicídio, né? E muitas coisas do que acontece nessa série configuraria também um transtorno de estresse pós-traumático associado com outras coisas, porque são coisas bem complicadas mesmo que eles falam na série, tá certo? Então é isso, pessoal. Hoje seria esse tema de transtorno de estresse pós-traumático. Eu vou repetir os recadinhos do começo, caso vocês queiram fazer algumas perguntas nesse sentido aí, tá bom? Bom, quarta-feira que vem, vamos escrever nas perguntas, pessoal. Teremos uma live, 8h30 da noite, para falar sobre o tema Como lidar com pessoas manipuladoras. Caso você conheça alguém que precisa aprender a lidar com pessoas assim, convida para a live de quarta-feira, 8h30, aqui no Instagram. O tema da live de domingo que vem vai ser sobre psicopatia. Precisamos entender algumas coisas sobre psicopatia, porque às vezes nós partimos do pressuposto, né, de que todo ser humano é bondoso e etc, e às vezes não. A gente precisa saber muita coisa relacionada a esse tema e que é de fundamental importância, inclusive para evitar o que aconteceu naquele episódio vários episódios, né, de assassinatos aí, da escola de Suzano, esse sequestrador que fez o que fez com o pessoal da Ponte Rio-Niterói, etc, né? Eu vou colocar a foto no feed com a frase do dia de hoje. Você marca lá 3 amigos ou amigas para participar das próximas lives, para a gente poder aprender um pouco mais sobre saúde mental, sobre psicopatologias, para a gente poder cumprir com a nossa missão. Qual é a missão nossa, minha especificamente? Eu tenho a missão de tentar despatologizar através do conhecimento o máximo possível de pessoas no Brasil e quiçá no mundo inteiro, né? Boa parte da prevenção em saúde mental vem através de informação. Quanto mais informadas as pessoas estiverem, quanto mais a gente promover ações de saúde mental e estimular as pessoas a viverem positivamente, menos problemas emocionais as pessoas vão ter. E menos lucro para a indústria farmacêutica nós daremos. Então, nesse ponto, a gente precisa aprender muita coisa relacionada a isso. E eu desafio vocês a convidar as pessoas a cuidar, pensar a importância de cuidar da saúde mental, porque aqui está o negócio. As pessoas sempre negligenciam. Não, eu sou de boa, estresse não acontece comigo não. E aí acontece um fenômeno daquele que a gente não tem controle. Um doido entra dentro do ônibus, resolve sequestrar
E se você não cuida, não está bem com o seu processo de saúde mental, de saber cultivar algumas coisas ali, você acaba desenvolvendo o transtorno e aí tudo fica ruim na sua vida e você tem que, né, dar conta de tudo isso, tá bom? Pessoal, tem dúvidas? Sem dúvidas. Vocês são tão bonitinhos, eu acho tão legal. Todas as vezes vocês me escutam, não perguntam quase nada. Eu gostaria que vocês então compartilhassem a live com alguém. Eu vou deixar ela salva por 24 horas. Amanhã eu posto essa live no YouTube. E compartilhe com alguém que você acha que precisa aprender um pouco mais sobre saúde mental. Vamos divulgar isso aí para proteger esse povo emocionalmente. O Brasil está ficando complicado, estamos vivendo tempos muito difíceis em aspecto emocional, por uma série de fatores que depois eu entro em detalhes sobre isso, e nós precisamos zelar sobre a nossa saúde emocional, muito mesmo, senão a gente já vai desenvolvendo problemas aí ao longo do tempo e a gente nem percebe, né? Então é isso, pessoal, já que vocês não têm dúvida, né? Fica aí o tema da semana que vem, quarta-feira que vem, como lidar com pessoas manipuladoras. Agradeço demais pela presença de vocês e quarta-feira sua explicação é top, fica difícil ter dúvida. Ô, Roberto, obrigado mesmo. Fico feliz mesmo, tá bom? E aí quarta-feira que vem eu encontro com todo mundo então, 8h30, firme e forte aqui no Instagram, tá bom? Grande abraço, pessoal, até mais!